Nessa segunda aula, eu quero trazer um pouco dos contornos históricos com que fazem com que a gente esteja hoje falando de agentes de uma maneira muito relevante, né? Para isso, a gente tem que fazer dois momentos. O primeiro é o que aconteceu na primeira metade do século passado, ou seja, entre 1900 e 1950. E aí, o que isso traz de raciocínio, né? Para isso, eu queria sugerir aquele filme O Jogo da Imitação, The Imitation Game. Ele fala sobre Turing, né? Vale muito a pena ver. Mas a gente tem principalmente, né, a questão da Revolução Industrial, trouxe uma competitividade gigantesca, e essa competitividade culminou com os centros de influência, principalmente da Inglaterra e já Estados Unidos, movimentando a ciência como negócio, a ciência como mercado. Então a gente tem o momento histórico da Primeira Guerra Mundial, lá em torno de 1917, uma revolução que, quando ela acaba, começa a florescer uma Belle Époque, né, como chamam na França, que é uma fase de muita questão científica importante, né? Se a gente for ver, muita coisa acontece entre as duas guerras, né? Entre guerras ali, né? A maior predominância é a questão de Einstein, mas a gente tem Oppenheimer, o próprio Turing, ou seja, tudo aquilo que a gente olhou como base científica de Arquimedes, Voltaire, Laplace, todos os grandes iluministas, começa a se refletir num conhecimento científico muito mais estruturado, principalmente pelas escolas americanas, Dartmouth, Yale, Berkeley, né? E muito isso em função de ter absorvido o que veio de Oxford e Cambridge. Se a gente olhar os outros, né? As outras universidades na Europa estavam mais interessadas em questões sociais, né? Vide Sorbonne na França, Universidade de Roma, todas essas, né? E Oxford e Cambridge pegam ciência como mercado. Isso nos traz para um conjunto científico, né? Se a gente olhar lá AI Dartmouth Conference, que aconteceu em 1956, e essas imagens aqui, né? Do pessoal se reunindo que já se fala, né? Inclusive aqui já se fala claramente de state machines, AI, como máquinas emulando toda a parte de simulação cerebral humana, né? Inclusive lá em Dartmouth tem, né, toda essa parte de celebrar, né, esse processo. Ainda nessa época não se tinha essa questão da participação muito feminina, né? Mas esse verão de Dartmouth, em 1956, ele gera um monte de coisa interessante, né? Aqui o que eu queria mostrar para vocês, que é esse documento, né? E na verdade ele traz já uma proposta de campo de pesquisa dentro de IA. E isso muda. E um dos campos de pesquisa que se traz é a questão dos agentes autônomos, né? Ou seja, máquinas que trabalham sozinha. Não se sabia muito bem ainda como é que ia ser, né? Esse processo, mas se traz já uma concepção muito clara do que a gente poderia atingir com o aumento de processamento, com tudo que já estava se vendo de início da computação, tá? Eu queria trazer esse segundo recorte histórico, já onde a gente está mostrando, olhando para o ponto de vista de entidades que agem. Então a gente sai daquele conceito só de agents para algo poderoso, algo efetivo, algo que acontece, para entidades, ou seja, bem maior.
E essa conferência já traz esse ponto como um potencial muito grande de evolução científica de processo de pesquisa que a gente pode trazer, né? Ou seja, a necessidade de conceituar sistemas que possuem autonomia. E quando a gente fala em autonomia, isso dá uma capacidade muito grande científica da gente pensar em muitas coisas, né? O que é autonomia? Da onde ela vem? Quais são os antecedentes da autonomia? Como é que se dá a autonomia de um sistema? E aí se já começa a se trazer alguns aspectos, né? Que é capacidade de percepção. Então a gente está falando de algo já com quase 80 anos, mas olha como está vivo, a capacidade de percepção dos agentes é algo extremamente relevante até hoje. A tomada de decisão, como ele toma a decisão, ou seja, o reasoning, super atual, do que a gente está falando hoje, e também a capacidade de ação. O que ele vai fazer a partir dessa percepção, o processo de tomada de decisão e a ação que ele vai tomar. Com isso, a gente estabelece um campo científico muito vasto sobre toda essa perspectiva de agentes como um campo científico da IA a partir da década de 1950, tá? Então esse é o segundo recorte que eu queria fazer no nosso curso de Fundamentos e Entendimento de Etimologia e Filosofia de Agentes de IA, tá bom? Até a próxima aula.